Olá, seja bem-vindo. Então, o dia seguinte do eclipse solar, e aí eu tenho algumas perguntas e algumas considerações para fazer a respeito desse fenômeno, porque ele tem um período de duração de 6 meses. O que aconteceu ontem no cenário astrológico, né, vai repercutir nos próximos 6 meses da sua vida. E é importante entender aonde exatamente, em que grau esse fenômeno, esse eclipse solar ocorreu. Foi a 19 graus do signo de Áries. Primeiro signo do zodíaco, signo do elemento fogo. Então é importante considerar que cada um tem no seu mapa natal esse grau específico dentro desse signo. E ver em que casa isso caiu, em que isso aconteceu, o que está envolvido ali, para entender melhor a dinâmica de como isso pode repercutir na tua vida. Então eu vou passar aqui da casa 1 à casa 12, que são as casas do zodíaco, onde pode ocorrer esse fenômeno no teu mapa individual. Para isso você realmente tem que saber, né, ou consultar um astrólogo, um profissional, para poder interpretar o teu mapa natal, para você poder saber um pouco mais a respeito disso, né? Para você entender qual a dinâmica. Então, por exemplo, na casa 1, quem teve esse eclipse ocorrendo a 19 graus, e isso coincide com a tua primeira casa zodiacal. Isso vai afetar muito ao teu nível pessoal, individual, na tua maneira de ser, se comportar, de se mostrar para o mundo, basicamente. Na casa 2, está mais ligado aos valores. Então pode mexer muito com as questões financeiras, materiais e também dos seus valores pessoais. Dos valores que você se atribui, do que você sente que é capaz ou do que não é capaz. Suas capacidades ou as suas faltas de capacidades ou de entendimento dessas capacidades. A casa 3 está muito ligada à parte de comunicação, de diálogo, de intercâmbio com as pessoas, do ir e vir, viajar, papéis, documentos, negócios. Então isso pode afetar a dinâmica desses assuntos da casa 3. A próxima casa 4 está mais ligada à família, ao lar, às nossas bases, também os nossos sentimentos mais profundos. Então, essa dinâmica ariana dentro da casa 4, que é essa casa tão básica, tão fundamental, tão essencial para a nossa vida, né? Que é a família, pode ter que passar por algumas renovações, pode ter que passar por algumas atitudes mais criativas, mais dinâmicas, mais autênticas, mais verdadeiras, que são algumas características do signo de Áries. A seguir, na casa 5, é a casa dos amores e dos filhos, e também da nossa criança interior, da nossa capacidade de desenvolver sonhos, elaborar projetos, coordenar várias coisas e criar, estar em contato com as pessoas, muitas vezes uma liderança, uma autonomia. Então, isso pode ativar bastante esse setor da tua vida, caso ele ocorra. Você tem o Áries, né, nessa casa e a 19 graus dentro dessa casa. A seguir, a casa 6. Está mais ligado ao cotidiano, ao dia a dia, à nossa alimentação, tá? À nossa saúde. Então, isso vai ativar os assuntos ligados à casa 6, caso ocorra aí no teu mapa. A seguir, a casa 7 é a casa das relações, das convivências, dos intercâmbios, dos contrastes, das diferenças entre as pessoas e procurando se harmonizar. Então vai ser ativado mais essa área dos relacionamentos, tanto íntimos quanto pessoais e interpessoais. A seguir, a casa 8 é a casa ligada ao ocultismo, à vida e à morte, processo de transformação, de transmutação e a sexualidade. A sexualidade não como ato sexual, mas da energia sexual, do poder de criar, de desenvolver, de realizar e de ver além e de se posicionar diante de uma verdade oculta, ver os outros ângulos e possibilidades da vida e do universo. Então, essa é uma área bastante, vamos dizer assim, muito intensa, muito forte, muito extremista, que está associada ao signo de Escorpião, apesar de que, no teu caso, vai estar sendo em Áries. Há uma dinâmica aí, né? A seguir, a casa 9, a casa que está ligado, é a casa de Deus, é a casa do Alures, do que está mais além,
do que está por descobrir, vamos buscar, vamos aprender, vamos desvendar, vamos explorar. É a casa normalmente associada ao signo de Sagitário. Então, contato com pessoas, assuntos e matérias do exterior e do estrangeiro tem a ver com essa casa, com os estudos superiores, com grandes viagens, tanto mentais quanto físicas, né? A casa 10 é a casa da vocação, da profissão, do que a gente veio fazer, deixar aqui como nossa marca, nossa presença no mundo. Então vai ativar mais o teu papel no mundo e na sociedade, o que você pode realizar e construir de positivo e deixar aqui suas sementes, seja escrever um livro, seja um projeto, seja o que for. A casa 11 é a casa associada ao signo de Aquário, normalmente, é a das amizades, do grupo, do contexto global, do como nós convivemos na nossa sociedade, como nós vamos ter esse contato, o que a gente pode aprender e desenvolver disso tudo. Então pode afetar essas áreas aí descritas pela casa 11. E por último, a casa 12. Normalmente é a casa associada ao signo de Peixes e ela está muito num território assim, subjetivo, mais de alma, mais de introspecção, de voltar-se para dentro, de entrar em maior contato com a tua espiritualidade, com a tua vivência interior, com aquilo que ainda te incomoda. Então, ajudando, né, que o Áries é uma força ativa, a você lidar com essas sombras interiores. E assim, o que você aí sentiu no dia de ontem, quando ocorreu esse eclipse? Que tipo de sensação, de sentimento você teve? Coloca aí nos comentários, que eu acho interessante, porque eu, por exemplo, tive algumas sensações muito estranhas e que me fizeram pensar, isso é o eclipse que está mexendo com as profundezas do meu ser. E aí eu fui ver onde caía no meu mapa. É interessante que ele caía assim, entre uma casa e outra, que a gente chama de cúspide, entre a casa 2 e a casa 3. Então ele está numa seção em que ele se divide para duas partes. Então eu entendi por que eu estava tão dividido, porque de repente tantos assuntos vieram à minha cabeça e eu preferi ficar mais calado, mais comigo mesmo, sem estar muito assim em comunicação com o meio, porque eu precisava entender o que estava acontecendo comigo. Então diga aí, coloca aí nos comentários, né? O que você sentiu no dia de ontem, o que você está sentindo hoje, como foi seu sonho essa noite, sua noite, o que veio para você nessas imagens oníricas, tá bom? Olha, te deixo na luz, te deixo na paz, até que possamos nos encontrar novamente. E espero que em breve.